Eu prestei 19 concursos, fui aprovado em 12. Desses 12, 6 entre os 10 primeiros colocados. Eu sou muito grato a São Paulo, porque foi aqui que eu tive toda a oportunidade de estudo. E foi aqui em São Paulo que eu resolvi mudar minha vida. Eu quero, eu posso, uma vaga é minha. Nos últimos 3 anos que eu morei em São Paulo, eu trabalhava na Câmara Municipal de São Paulo, eu era assessor legislativo. Era aqui nesse prédio que eu trabalhava, Câmara Municipal de São Paulo. E aí teve um dia que do trabalho na Câmara até minha casa, 12 quilômetros, era uma sexta-feira com chuva, isso é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Eu demorei 4 horas e meia para chegar em casa. E esse dia eu cheguei em casa e eu bati o martelo e falei, não, eu vou sair de São Paulo. Hoje eu venho para São Paulo para ver minha filha, ver meus amigos, porque morar em São Paulo é difícil. Pedi exoneração, então eu resolvi estudar para concurso. Quando ele começou com a ideia de prestar concurso, eu achei bem legal, achei que ele tinha plena capacidade para fazer isso, ele é bem disciplinado, bem obstinado, então eu sabia que podia demorar um pouco, mas que ia dar certo, era uma questão de tempo. Eu tinha 51 anos de idade. O pessoal deu risada. Vendi tudo que eu podia vender para ficar o máximo de tempo possível só estudando, sem trabalhar. Fui para casa da minha mãe, que já morava há uns 20 anos em Curitiba. Curitiba, onde eu entendi que para realizar meus sonhos não tinha idade. Eu me lembro do dia que liguei para minha mãe. A vida não estava nada fácil. Resolvi sair de São Paulo e vir morar com ela aqui em Curitiba, para voltar a estudar. Imaginem, voltar para casa da mãe depois dos 50 anos de idade é difícil. Me tranquei num quarto de 12 metros quadrados e vamos estudar. E no começo foi muito difícil, porque eu estava há mais de 30 anos sem estudar. E entrei num curso presencial. Fiquei 3 meses nesse curso presencial, mas não me adaptei. Não encaixava a metodologia do professor comigo. Então eu resolvi estudar online. E aí que eu conheci o GRAM. Comprei um pacote ilimitado. Eu montei o meu time de professores. Então o meu aproveitamento foi muito melhor. Os professores estavam lá no meu quarto, dando aula para mim, sozinho. Isso foi realmente uma coisa muito boa. Aonde eu ia, eu gravava a matéria com a minha voz, botava o fone de ouvido e escutando a matéria. Então eu não perdia um minuto. Eu assistia aulas online onde eu estava, então eu não tive dúvidas em ser aluno do GRAM. As dificuldades que eu senti foram muitas no começo, né? Primeiro, dificuldade de dor física. E teve outros problemas também que foram acontecendo no meio do caminho, o meu dinheiro acabando. Eu fiquei com uma nota de R$2 na carteira. E eu guardo essa nota até hoje. E aí eu peguei, a lápis, eu escrevi nessa nota: foco, força e fé. Eu fazia assim uma analogia, né, com o esporte. Eu vou parar numa praia ou num porto. Eu chegando de barco ou de caiaque, descia e botava fogo no caiaque, que era para não ter nem passar pela minha cabeça de desistir e voltar para trás. Então, os primeiros concursos que eu fiz, eu não estava habituado. E o primeiro grande concurso que eu passei foi no TRT de Minas Gerais. Eu fiquei em 10º lugar. E não fui chamado. E aí eu comecei a reforçar mais, e estudar mais e fazer muitas questões, né? Para esse concurso do Ministério Público, pro oficial do Ministério Público do Rio Grande do Sul,
Só para esse concurso eu fiz mais de 11 mil questões. Não adianta você que vai participar de um campeonato de natação, por exemplo, e você estuda toda a parte teórica, você estuda, vê os vídeos dos grandes nadadores, mas você não entra na água para nadar. E nesse concurso do Ministério Público, oficial do Ministério Público do Rio Grande do Sul, eu cheguei 3 dias antes, me tranquei num quarto de um hotelzinho que eu fiquei perto da rodoviária, e eu fui tão focado nesse concurso no Ministério Público que eu perdi meu celular no Uber. Tem uma coisa que todos os concurseiros passam por isso. Você está fazendo uma prova e de repente você está pensando em outra coisa. E toda hora que acontecia isso, eu falava, não, foco, foco, foco. E uma frase que eu sempre usei desde que eu comecei a estudar para o concurso do Ministério Público, né? Eu falei assim, eu quero, eu posso, uma vaga é minha. Fiz uma montagem no computador, a foto do prédio do Ministério Público, a foto de uma carteira funcional, uma foto minha, eu assinando o termo de posse, e eu coloquei assim, rumo ao primeiro lugar. E aí saiu o resultado. E aí na hora que saiu o resultado, eu vi e eu comecei a chorar. Eu conheci o Marcelo, nós tínhamos aproximadamente uns 13, 14 anos, nos treinamentos da Federação Paulista de Judô. E a vida de um atleta, né, tem que ter os 4 Ds, né? Determinação, disciplina, desprendimento e dedicação. Ele acho que reuniu tudo isso no que ele fazia já no esporte, fez nessa vida buscando o objetivo do concurso público, ganhou a medalha de ouro olímpica nesse sentido, né? O GRAN foi fundamental na minha preparação. Quando eu comecei a estudar para concursos, eu estava perdido e eles me ajudaram a realizar meu grande sonho. Olha, depois da aprovação, de tomar posse, começar a trabalhar, eu tomei um choque, né? É completamente diferente de São Paulo. É um outro mundo. E as coisas que eu pude fazer, né? Devido à remuneração que eu comecei a receber. O primeiro mês que eu cheguei lá, eu fiquei uns 20 dias comendo pão com mortadela e tomando água da torneira de casa, porque eu não tinha dinheiro para ir no mercado. A primeira remuneração, eu corri para ir no mercado. Hoje eu posso fazer o que eu quiser, mas eu tenho uma base, uma liberdade financeira muito bacana. Próximo sonho meu aí que tá chegando mais pra frente aí, eu tô numa cidade hoje que tem água, que sempre eu mentalizava isso, por isso que eu peguei o caiaque, todo o material de pesca, de acampamento que eu gosto muito. É um sentimento do objetivo alcançado, né? E tudo isso eu conquistei depois de uma decisão que eu tomei após os 50 anos de idade. E deu certo. Comecei a estudar aos 50 anos de idade, depois de mais de 30 anos parado. Prestei 19 concursos, fui aprovado em 12 e consegui o meu tão sonhado primeiro lugar no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Valeu, Gran!